Olá, meus queridos alunos e alunas da Faculdade de Medicina do ABC. Quem vos fala é Ivo Carelli Filho. Eu sou formado na nossa escola na sexta turma em 1979 e atual responsável pelo setor de mastologia da nossa escola. O que eu pretendo falar com vocês nessa aula é em relação à embriologia e anatomia das mamas. Nós sabemos que a mama é o órgão responsável pela perpetuação da classe dos mamíferos. Existe uma grande expressão de afeto e amor entre mãe e filha. No entanto, por um capricho da natureza, esse órgão, que é o maior responsável pela sensualidade, feminilidade e sexualidade da mulher, com o decorrer dos anos, ele pode ser responsável pela maior causa de câncer entre as mulheres brasileiras, maior causa de mortalidade por câncer entre as mulheres brasileiras, que é o câncer de mama, como vocês podem ver nesta figura, um câncer metastático já indo para o pulmão e pegando toda a região torácica. Por que vocês, alunos, têm que ter necessidades de conhecimentos básicos em mastologia? Primeiro que a mama faz parte do exame físico geral. É o câncer de maior incidência nas mulheres. Para futuros ginecologistas e obstetras, fazer o rastreamento do câncer, orientar corretamente 80 a 90% dos casos, tratar ou encaminhar os casos mais difíceis e vocês também vão dar a opinião para amigos e família. É difícil algum de vocês ter alguma pessoa na família que não foi acometido por essa doença. E evitar processos locais, por tratamento inadequado ou por atraso no diagnóstico. Nós sabemos que a lactação faz parte da contribuição final do organismo materno à função reprodutora. Então, esta é a ligação entre a mama e o sistema genital. E este é o motivo porque a mama ela é tanto tratada pelo mastologista quanto pelo ginecologista. Nós sabemos que no puerpério a maior parte dos órgãos tem a involução e as mamas têm a sua função primordial, que seria a lactação. Quais seriam os estágios evolutivos da glândula mamária? A mamogênese, que é o desenvolvimento, a galactogênese, que é o início da lactação, a galactopoiese, que é a manutenção da lactação, e a involução, que é a cessação da lactação e quando as mulheres entram na menopausa, que elas recebem um repouso dos esteroides sexuais. Em relação à mamogênese, as mamas são glândulas sudoríparas especializadas. Tipo merócrina, o leite vai da base das células para o ápice, protusão da membrana e para a luz canalicular. Ela é formada a partir de um espessamento ectodérmico que ocorre na sexta semana intraútero. Extensão, como vocês podem ver, esta é a linha crista mamária ou linha do leite. Ela vai da prega inguinal até a axila. Em toda essa região é a região que a mulher pode ter o desenvolvimento da mama. A linha do leite é típica para cada espécie. E quando nós temos um erro na involução, nós iremos ter politelia ou polimastia. Nós temos as mulheres que têm mamas acessórias, nós chamamos de mamas acessórias, de 2 a 6%. A mamogênese, com 20 semanas, nós temos 15 a 20 cordões celulares, como dedos de luva, que são os ductos lactíferos. Existe um estímulo hormonal placentário, o estrogênio, e nos recém-nascidos, as mamas são semelhantes. Existe ausência de ácidos e os ductos são rudimentares. O que seria o leite de bruxas? É o recém-nascido que, sob a influência dos esteroides sexuais durante a gravidez, teria a produção láctea durante alguns dias. Essa duração dessa produção de leite pode ser de 3 a 4 semanas. Aqui vocês observam como seria a formação na sexta semana, uma prega ectodérmica, a parte inicial do desenvolvimento dos ductos, aqui a formação dos ductos, nesta fase o desenvolvimento maior dos ductos e aqui a formação da papila. A mama seria como se fosse 15 a 20 árvores, sendo que na região dos galhos e no tronco é transportado o leite
e na região das folhas ou na região dos lóbulos do ácino é feita a produção láctea. Aqui os senhores podem observar, então com 8 semanas intraútero, na ectoderme, uma invaginação, com 20 semanas esse ducto primário começa a se desenvolver e no nascimento nós temos ambas as mamas semelhantes. As mamas são inertes até a maturação folicular e nós temos 90% de tecido glandular nesta época. Com a puberdade e o desenvolvimento dos esteroides sexuais, iremos ter a telarca, que é o começo de desenvolvimento da glândula mamária. Os hormônios responsáveis são vários hormônios, hormônios do crescimento, estrogênios, cortisol, o TSH, a insulina, a progesterona e a prolactina. E temos a formação do broto mamário. Um belo dia a menina fala: mamãe, está desenvolvendo uma pequena região da minha mama, no meu tórax. O crescimento de ductos primários e secundários, na mulher irá se desenvolver, no homem ele irá ficar em repouso. O homem só terá o desenvolvimento da glândula mamária quando ocorrer um desequilíbrio no futuro entre a testosterona, entre os androgênios e os estrogênios, predominando os estrogênios. Aí nós iremos ter um quadro que nós chamamos de ginecomastia. O lóbulo, eles são desenvolvidos 1 a 2 anos após a menarca e o estágio de desenvolvimento final da glândula mamária irá ocorrer com a gravidez e com a amamentação. Aqui vocês podem observar, então, pré-puberdade, ambas as mamas do homem e da mulher semelhantes, na puberdade o desenvolvimento importante da árvore ductal e com a gravidez é que ocorre o maior desenvolvimento desse órgão. Aqui vocês podem ver um autor famoso chamado Tabar, que ele compara tanto a próstata quanto a glândula mamária, sendo glândulas que produzem uma secreção e através de canais transportam esta secreção. Aqui vocês podem observar a anatomia da mama, a região dos vários ácinos, dos lóbulos, aqui a região ductal e uma semelhança com a glândula prostática do homem. Aqui vejam que figura interessante, que figura bonita, uma região dos ductos, onde é transportado o leite, e a região dos lóbulos mamários. Quanto às alterações do desenvolvimento, a politelia é o mais comum. Existem mulheres que têm polimastia, além de elas terem o complexo de areola e papila, elas têm a glândula mamária por trás. Mulheres que têm hipoplasia, mulheres que não ocorreu um desenvolvimento adequado das glândulas mamárias. Mulheres que têm hiperplasia, já por ocasião da puberdade, uma resposta muito grande aos estrogênios. Mulheres com ausência de mama, amastia, e a amasia é definido como ausência de tecido mamário com papila presente. Aqui vocês observam uma mulher com polimastia, e isso aqui, por ocasião do puerpério, essas mulheres referem que elas têm o maior desenvolvimento dessa região aqui embaixo do braço. Aqui vocês podem observar como é o resultado estético dessas pacientes, e existem pacientes que têm também assimetria mamária. Aqui vocês observam uma mulher que tem uma politelia, aqui ela tem a papila, ela tem a areola, e aqui um pouquinho mais embaixo ela apresenta exatamente uma outra papila e areola. Aqui a famosa síndrome de Pollum, que vocês não podem esquecer, que normalmente é uma menina que apresenta de um lado uma mama normal e do outro lado ela apresenta algum tipo de malformação. Esta paciente, por exemplo, com ausência total do desenvolvimento da glândula mamária. Algumas vezes também não se formam a musculatura do peitoral maior e do peitoral menor. Quanto às alterações adquiridas, a maior causa de amasia é iatrogênica, é biópsia do broto mamário. Médicos que, por ausência de conhecimento, quando a criança começa a perceber o desenvolvimento da glândula mamária, eles acham que aquilo é um tumor, vão lá e retiram, e aquela menina nunca mais vai ter o desenvolvimento da sua mama. Outra possibilidade seria a irradiação da parede torácica. Crianças que têm eventualmente neoplasias dessa região, linfomas dessa região, que irradiam numa fase de desenvolvimento, não irão ter o desenvolvimento da glândula mamária. Infecções do período neonatal e queimaduras com retração de pele. Uma criança que se queima com óleo, com água quente naquela região, ela pode não ter mais
o desenvolvimento da glândula mamária. Quanto à anatomia, nós sabemos que os limites da mama é da segunda à sexta costela. Medialmente, nós temos o externo e lateralmente a linha axilar anterior. Na mama, nós vamos ter várias estruturas, como a pele, como o tecido subcutâneo, como o parênquima, que seria o tecido glandular, e o estroma, que seria os vasos, os nervos e o tecido conjuntivo. Na anatomia, em relação à pele, na pele da mama, nós iremos ter vários folículos pilósulos, glândulas sebáceas, nervos sensoriais, a mama é um órgão sexualmente muito ativo para as mulheres, e as glândulas de Montgomery, que é um estágio intermediário entre glândulas sudoríparas e mamárias, e os tubérculos de Morgagni, que são essas alterações que a mulher, essas elevações que a mulher tem ao redor da papila, que tem a finalidade primordial de lubrificar e deixar bem hidratada a papila. Em relação à fáscia, nós temos a fáscia superficial, que ela é contínua com a fáscia de Camper, é a fáscia superficial, e nós temos a fáscia profunda, que ela recobre o peitoral maior e o serrátil. Essas fáscias são importantes porque o nosso limite de secção para retiradas de câncer nós chegamos na fáscia. E os ligamentos de Cooper, eles ocorrem entre as duas fáscias, entre a fáscia superficial e a fáscia profunda, e esse é o órgão que mantém a mama ereta, coisa que por ocasião da menopausa as mamas irão sofrer um processo de queda ou de pitose. Quanto à vascularização, 60% vem da porção central e medial, que são os ramos perfurantes da mamária interna. Esta é a maior vascularização da glândula mamária. 30% da porção lateral e superolateral, através da artéria torácica externa. E 10% pelos ramos peitorais da artéria tóraco-acromial, os ramos laterais do terceiro, quarto e quinto artérias intercostais e a artéria também tóraco-dorsal. Aqui nós estamos vendo a principal irrigação, 60% vem através da mamária interna. Aqui nós temos a torácica externa, a mamária externa, e tem os ramos também intercostais. Quanto à drenagem linfática, que é muito importante, porque uma das primeiras regiões onde o câncer dá disseminação é para os linfonodos axilares. Nós temos um plexo subareolar ou superficial, um plexo profundo ou aponeurótico, linfáticos periductais, e o fluxo de linfa, 97% se dirige para a axila e 3% somente para a mamária interna. Aqui nós estamos vendo todo o fluxo, né? A maior parte do fluxo vai para a axila, e isto é importante quando nós vamos fazer hoje em dia a pesquisa do linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo que recebe a drenagem da glândula mamária. Hoje nós tiramos, quando ele é clinicamente negativo, nós retiramos esse linfonodo e a grande maioria das vezes ele está na axila. Ele é dividido, antigamente se tinha muita importância nos 3 níveis, no nível 1, que seria a parte dos linfonodos lateralmente ao pequeno peitoral, o nível 2, que seria a parte inferior ao pequeno peitoral, e o nível 3, a parte medial ao pequeno peitoral. Quanto aos músculos, nós temos o músculo peitoral maior, que a mama está apoiada sobre ele, o peitoral menor, que vocês veem cortado aqui, a musculatura do serrátil, o grande dorsal, a poneurose do oblíquo externo e o reto abdominal. Todos esses músculos estão relacionados com a glândula mamária. Quanto à fisiologia da lactação, com a anidação ocorre um maior volume mamário e a presença de edema. Muitas mulheres percebem que estão grávidas porque elas sentem as mamas com maior volume e mais endemaciadas. Existe um incremento vascular e linfático, nós chamamos isso da rede de Haller. Nós começamos a verificar aquela vascularização de uma forma mais importante. E os ductos terminais irão ocorrer um processo de hiperplasia e hipertrofia.
formação de novos ductos e lóbulos. No segundo trimestre, irá dobrar o número de ácinos e ductos, com neoformação lóbulo alveolar. E no terceiro trimestre irá ocorrer a diferenciação dos ductos e dos ácinos. Existe uma ação sinérgica no eixo hipotálamo, hipofisário, ovárico, com estrogênio mais progesterona, na unidade feto-placentária, o hormônio lactogênio placentário, e nos demais hormônios, a tiroxina, o cortisol e a insulina. Os estrógenos, com aumento da síntese no ovariana, adrenal e na unidade feto-placentária. Isto ocorre durante toda a gravidez. E eles vão ter uma ação nos ductos excretores e nos ácidos. E a progesterona, que também estará aumentada durante a gravidez, fará um sinergismo com estrogênios e atuará principalmente no desenvolvimento dos ácidos. No terceiro trimestre, irá ocorrer o aumento na secreção, na quantidade nessas substâncias no leite, de proteínas totais, de lactose e de imunoglobulinas. Com a dequitação, o que irá ocorrer? Irá ocorrer uma queda do nível hormonal. O hormônio lactogênio placentário irá desaparecer em horas, os estrogênios e a progesterona em 5 a 6 dias e a prolactina 14 dias, se não houver amamentação. Como é que irá surgir então a galactogênese? A queda dos estrogênios e da progesterona, a ação da prolactina, que vai ocorrer e vai ter uma ação importante na produção do leite. O controle hormonal da lactação. A prolactina, nós sabemos que ela é produzida pela hipófise anterior. É o principal hormônio na indução da síntese láctea. Tem uma ação hipotalâmica, ela inibe a liberação das gonadotrofinas com baixos níveis de LH e FSH. Na gravidez, os níveis ocorrem, normalmente o nível na faixa de 25 nanogramas por ml, e na gravidez esse nível está bem elevado, na faixa de 150 a 200 nanogramas. A ausência de lactação, apesar de altos níveis de prolactina na gravidez, por que ocorre isso? Por causa que o hormônio lactogênio placentário, os estrogênios e a progesterona ocupam os receptores e não deixam a prolactina agir. Na galactogênine nós temos prolactina mais receptor, a síntese de RNA, a síntese de caseína, alfa-albumina, lactose e a formação do leite. A galactogênese tem seu início 2 a 3 dias após o parto e é o que nós chamamos de apojadura. Com 2 a 3 dias a mulher irá aumentar aquele volume mamário de uma forma considerável e lá a gente brinca, fala que a senhora vai ter o leite tipo A. No primeiro, no segundo é o leite tipo C e no terceiro dia realmente ocorre a apojadura. Os hormônios que estão relacionados com isso, a prolactina, o hormônio do crescimento, TSH, ACTH, o cortisol e a insulina. As mães que amamentam têm o aumento da prolactina por estimulação das terminações nervosas na papila e na areola. O próprio choro da criança, algumas vezes, aumenta esse nível de prolactina. Com a sucção, ocorre um aumento no nível de prolactina de 2 a 4 vezes após 5 minutos de estímulo. A ejeção do leite, nós temos a sucção da papila pela criança, impulsos nervosos da papila até o sistema nervoso central, até a neurohipófise, liberação de ocitocina e nas células mioepiteliais se contraem e esse leite vai sair mais fácil para a boquinha da criança. A galactopoiese, a manutenção dessa produção láctea, depende de uma contínua e adequada secreção de leite, de uma adequada ejeção do leite, de um bom suporte hormonal com liberação de prolactina pela estimulação da papila. Os ductos e os alvéolos não distendidos. Um dos fatores mais importantes é a criança sugar, o ducto e o alvéolo não está muito estendido e essa sucção constante é que vai fazer a liberação cada vez maior da prolactina. O aumento da secreção láctea. Existem algumas vezes os pediatras nos procuram e falam, doutor, como é que eu posso aumentar a secreção láctea? Pelo bloqueio dos receptores dopaminérgicos.
e as drogas que são utilizadas pelos pediatras para aumentar é a metoclopramida, o sulpiride, que é a droga de maior poder de aumento de produção láctea, e a procainamida. O aumento da secreção de prolactina pode ocorrer na faixa de 3 a 4 vezes. A inibição da lactação, em que situações uma mulher não deve amamentar? Quando ela é HIV positiva, porque pode ocorrer a transmissão da mãe para a criança, nos defeitos congênitos, como palato fendido, e quando você tem algum tipo de câncer, por exemplo, um câncer de mama durante a gravidez, que após a gravidez você vai ter que fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, então você tem que suspender a amamentação. E quando nós temos, logicamente, infelizmente, a presença do óbito fetal. E existem razões para amamentar, sociais, psicológicas e culturais. Existem mulheres que têm essas alterações e acabam não conseguindo amamentar. Quanto à inibição da lactação, existem métodos não hormonais, né? A ausência de estimulação da papila, não vai haver a liberação de prolactina, vai diminuir a prolactina. A maior distensão dos alvéolos, vai ocorrer uma menor produção do leite, ausência de reflexo de ejeção láctea e as mamas enfaixadas, quando você quer também inibir a lactação, deixa as mamas bem enfaixadas, não ordenha, calor local e analgésicos. Existem métodos hormonais que podem ser tanto o estrogênio, dietilbestrol ou etinilestradiol, eles irão ocupar os receptores de prolactina. Mas os métodos mais utilizados são essas duas drogas. É a bromoergocriptina, que é um agonista dopaminérgico. Ele tem efeito semelhante à dopamina, ele diminui os níveis de prolactina e na dose de 2,5 miligramas 2 vezes ao dia por 14 dias. E a droga mais moderna, porém mais cara, que algumas pacientes carentes não conseguem comprar, é a cabergolina, né? Meio miligrama, a dose são 2 comprimidos após o parto. Normalmente nós damos meio comprimido 2 vezes ao dia durante 2 dias. O estresse, muitas mulheres que ficam estressadas, elas podem eventualmente inibir a ação da prolactina e a da ocitocina com menor produção láctea. E na menopausa, o que irá acontecer? Irá ocorrer uma involução mamária, uma substituição do tecido fibroglandular por um tecido adiposo. Nós iremos ter uma menor densidade mamária e as mamas, consequentemente, irão cair, irão ficar pitosadas. E, ao mesmo tempo, aumentará o risco de câncer. Como vocês podem ver aqui com essas mamografias, aqui na parte D é uma mamografia de uma mulher jovem que paulatinamente esse tecido fibroglandular, que é radiopaco, que é branco, ele vai sendo substituído por um tecido adiposo até a gente ter essa mama totalmente lipossubstituída na menopausa.